Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, já nas nossas telas, tudo bem, Vera? Tudo bem, boa tarde, Sabrina, Cássia, ouvintes e também quem nos assiste por imagem. Boa tarde, Vera. Trouxemos agora há pouco aqui a informação do Guilherme Marconi sobre a live Boulos-Marçal. E agora queremos ouvir você, Vera. É inacreditável que no penúltimo dia de campanha a gente esteja falando do Pablo Marçal, né? Sendo que o eleitor já deixou ele de fora da disputa. Ele foi o terceiro colocado, está em Roma, foi para Roma e ainda assim está pautando a eleição. E eu disse muitas vezes aqui que a imprensa tinha que ter um ensinamento, mas pelo jeito quem tem que tirar um ensinamento do que houve nessa eleição são os próprios candidatos, a começar pelo candidato da esquerda, Guilherme Boulos, que deu esse palco para o Pablo Marçal, fazer uma entrevista de emprego com ele. Olha só a ousadia, né? Sendo que quem tem que dar um emprego ou não para o prefeito é o eleitor, não é o Pablo Marçal. Então, eu disse isso ontem, reitero depois de assistir toda a conversa entre eles, não vejo ganhos para o Guilherme Boulos tendo ido a algo como isso. Sim, é verdade que o Pablo Marçal não foi aquele personagem raivoso que ele foi em muitos momentos e provocativo, mas ele também deu os seus recados, disse que não vota no Boulos de jeito nenhum, que não vota na esquerda, repetiu aquela bobagem de consórcio comunista do Brasil e parecia mais interessado em lamentar o fato de não ter ido ao segundo turno, ao dizer Deus tenha piedade da cidade de São Paulo, não tem opção, sendo que a opção do eleitor foi por outros dois candidatos que não ele, do que de fato em saber o que o Guilherme Boulos pensava sobre isso e aquilo. Então, deve ter havido um cálculo por parte da campanha do Boulos para aceitar isso, mas ele deu lá a sua sentença. Eu não voto em você de jeito nenhum, não voto em comunista, etc. Para os apoiadores do Marçal, eu acho que esse é o recado que fica de tudo que foi dito ali. E o Guilherme Boulos foi num tom ali bastante camarada, tratou o Marçal por cara o tempo inteiro, não fez menção ao laudo falso que o Marçal perpetrou contra ele, nenhuma menção, como se não tivesse acontecido. Chegou a fazer elogio à proposta das escolas olímpicas do Marçal, disse que colocaria em vigor se for eleito, sendo que os céus já tem uma grande proposta esportiva, são uma criação da vice do Boulos, que é a Marta Suplicy, são uma coisa concreta e que foi mantida por sucessivas gestões, portanto, uma política pública exitosa, checada, aprovada e mantida na cidade, que ele tinha condição de se apropriar disso para dizer que já existe. Pega um factoide do Pablo Marçal que disse que construiria mil escolas olímpicas em 4 anos. E não sabia nem o número de céus que existiam na cidade quando esteve na sabatina da CBN. Então, eu não vejo nada do ponto de vista teórico e nem prático que justifique um candidato que está no segundo turno ir a uma sabatina de alguém que está sendo processado por ele mesmo na justiça e que perpetrou a mais grave fake news já de uma história da campanha. Foi esse laudo, era um laudo falso, assinado por alguém que já morreu, contra uma pessoa que não estava nem na cidade em que o laudo aparece, no dia em que teria havido uma internação por overdose. E você vai conversar com alguém que disse que você passou por isso, disse isso há 3 dias da eleição. Então, eu acho que tem coisas que, por mais que algum marqueteiro ache genial e ache que tem algum ganho político, a história depois joga na lata do lixo. Basta ver aquela foto do Lula e do Haddad com o Paulo Maluf. Eles acharam que era importante para ter o apoio do PPB naquela época, e hoje em dia são cobrados até hoje por aquela foto na casa do Maluf. Então, não sei, eu acho que as coisas têm que ser colocadas mais numa perspectiva histórica, política e democrática, né? Porque a esquerda gosta de cobrar tanto da imprensa que defende a democracia, mas quem abalou a democracia nessa eleição se chama Pablo Marçal. Provavelmente vai ficar inelegível. E ainda disse na cara do Boulos que vai ser candidato contra o Lula em 2026. Não vi muito ganho, não.
Tá certo. De acordo, Vera, de acordo. Obrigado, Vera, e até mais tarde. Até mais tarde. Hoje tem debate da Globo, a gente vai comentar lá no site do Globo. Convido todo mundo a assistir o Tempo Real do Globo mais tarde. Tudo isso a partir das 10 da noite. Vera Magalhães, obrigada. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.